Você já se viu no meio de um horário de pico no transporte público, lotado como sardinha em lata, apenas para ser recebido pelo inconfundível cheiro de suor da pessoa à sua frente? Bem, essa situação pode desencadear irritação, especialmente quando essa pessoa se revela um boca suja, antissocial e discutindo com um amigo no viva voz. E quando alguém o repreende, ele simplesmente solta alguns palavrões e continua seu comportamento disruptivo. Todos nós já estivemos lá, encontrando pessoas desagradáveis no mundo exterior, não é mesmo? Os babacas estão por toda parte. Eles estão no ônibus, no trem, nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, no trânsito e até mesmo em nossos espaços privados. Esses indivíduos difíceis vêm de todos os cantos do mundo e de todas as esferas da vida. Simplesmente não sabem como se comportar. Ou talvez saibam, mas nem se dão ao trabalho de fazê-lo. Então, como lidamos com essas pessoas? Acontece que os antigos estoicos têm algumas respostas. Lidar com pessoas difíceis é um tema comum na literatura estoica. Eles falaram sobre irmãos enganosos, pais ruins, indivíduos que furavam filas em banhos públicos e aqueles que careciam de maneiras e higiene ao usar instalações públicas. Então, o que podemos fazer em relação ao passageiros barulhentos e mal-cheirosos, colegas de trabalho desagradáveis ou mesmo pessoas abusivas ou narcisistas com quem compartilhamos nossos espaços de convivência? Este vídeo aprofunda a questão de lidar com essas pessoas difíceis, incluindo aquelas com problemas de higiene, sob a perspectiva da filosofia estoica e algumas experiências pessoais relevantes. Não perca a chance de aplicar os princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Adquira já o nosso e-book Mentalidade Estoica e descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria. Depois que Epicteto foi banido de Roma, ele viajou para Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde passou o restante de sua vida. Em Nicópolis, ele fundou uma escola filosófica, e entre seus alunos havia um jovem e talentoso chamado Arriano. Sem Arriano, não teríamos os respeitáveis ensinamentos de Epicteto hoje, pois Arriano registrou uma vasta coleção de palestras e criou um livro de bolso com as lições mais importantes de seu professor. Uma dessas lições destaca um pilar da civilização romana: o banho. Os banhos públicos eram comuns no Império Romano, e a cultura romana de banhos, baseada na dos antigos gregos, se espalhou pelo Mediterrâneo. O banho era principalmente uma prática social. Os romanos visitavam as termas para encontrar amigos, convidá-los para festas, e até mesmo políticos usavam o local como um lugar para angariar apoio do povo. Mesmo os super ricos que podiam pagar banheiros privados, frequentavam os banhos públicos devido aos aspectos sociais. Essas termas ofereciam aos cidadãos um local para se exercitar, socializar, relaxar e se divertir. No entanto, como você pode imaginar, com uma grande variedade de pessoas frequentando espaços públicos lotados, não faltavam aqueles que espirravam água de propósito, vinham para furtar, ou acreditavam que o banheiro público era deles e agiam de acordo. Sim, ao ler textos estoicos, podemos ver que, de muitas maneiras, a natureza humana não mudou muito. E as pessoas difíceis são uma ocorrência atemporal. Então, o que Epicteto sugeriu sobre lidar com as pessoas difíceis de sua época? Epicteto aconselhava seus alunos a lembrarem da natureza de suas atividades. Características específicas podem ser atribuídas a cada ação no banheiro público. Por exemplo, existem coisas que podemos esperar quando vamos lá, mesmo que não gostemos delas. Pessoas espirrando água, empurrando outras, usando linguagem abusiva, gritando, intimidando, enfim. Ao estarmos cientes desses aspectos inerentes ao banho, não devemos nos surpreender ao encontrá-los. Então, o que devemos fazer de acordo com Epicteto? Ele sugere que o foco não deve ser apenas tomar banho, mas também manter a mente calma e sob controle. Ele disse:
Assim você realizará esta ação com mais segurança se disser a si mesmo: agora vou tomar banho e manter minha mente em conformidade com a natureza, e da mesma forma em relação a qualquer outra ação. Pois assim, se surgir algum obstáculo durante o banho, você estará pronto para dizer que não desejava apenas tomar banho, mas também manter minha mente em conformidade com a natureza, e não a manterei se me incomodar com coisas que acontecem. Da mesma forma, podemos aplicar essa abordagem ao utilizar o transporte público. Qual é a natureza dessa atividade? O transporte público é sempre silencioso, com assentos disponíveis para todos e com pessoas adoráveis e amigáveis no ônibus ou no trem. Os trens sempre chegam pontualmente, sem exceção. Qualquer passageiro provavelmente admitirá que, mesmo que ocorram experiências positivas, elas não representam totalmente a natureza de utilizar o transporte público. Em vez disso, existem muitos aspectos desagradáveis, como pessoas barulhentas, mal-cheirosas, antissociais que tentam evitar pagar a passagem, ocupam muito espaço e colocam seus telefones no modo viva voz em um vagão de metrô completamente lotado. Então, qual é a maneira estoica de utilizar o transporte público? Com base em Epicteto, a resposta é dupla. Primeiro, antes de sair, os estoicos contemplam a natureza de viajar com transporte público. Segundo, os estoicos se concentram em manter suas mentes calmas ao participar da atividade. Ao pegar o ônibus, espere a possibilidade de atrasos, e ao pegar o trem, espere encontrar pessoal pouco amigável e passageiros desagradáveis. Marco Aurélio, considerado um dos bons imperadores, também era seguidor da escola filosófica estoica. Como imperador, ele tinha que lidar com pessoas o dia todo, todos os dias, incluindo algumas bastante difíceis. Algumas pessoas eram rudes e exigentes, enquanto outras eram injustas e pouco confiáveis. Ser imperador era uma responsabilidade enorme, e o fardo era pesado. Imagine ser a pessoa mais influente viva, com muitos invejosos tentando tomar seu lugar, enquanto um vasto império depende de suas escolhas. Compreensivelmente, Marco Aurélio procurou uma saída para seus pensamentos, e isso assumiu a forma de um diário em que ele escreveu suas reflexões. Ele escreveu sobre a coragem em momentos de necessidade, o significado da vida, a natureza de ser humano e como era de se esperar sobre lidar com pessoas difíceis. Vamos dar uma olhada em um exemplo curioso dos escritos de Marco Aurélio, no qual ele se instigou a não se incomodar com o mau cheiro corporal das pessoas. Ele declarou: "Não fique irritado com o cheiro das pessoas ou com o mau hálito. Qual é o sentido disso, com essa boca e essas axilas? Elas vão produzir esse odor, mas têm um cérebro. Será que podem perceber? Podem reconhecer o problema? Então, você também tem um cérebro. Parabéns. Use sua lógica para despertar o dele. Mostre a ele, faça-o perceber. Se ele ouvir, então você terá resolvido o problema sem raiva." A ideia subjacente por trás desse enfoque é que, em última instância, não podemos controlar o comportamento de outras pessoas. Marco Aurélio percebeu que, mesmo como imperador, ele não tinha poder completo sobre seus súditos. Como provavelmente experimentamos com as pessoas ao nosso redor, elas têm seus próprios cérebros, vontades e liberdade de ação. Se algo nos incomoda neles, só podemos apontar e declarar claramente o problema. Mas isso garante que eles ouvirão? As chances são de que eles não se importam com o que dizemos. Algumas pessoas podem ter problemas de higiene e não se importar a menos que você as obrigue a tomar banho e usar desodorante. Sua higiene não está em seu poder e, como diriam os estoicos, não vale a pena se preocupar com isso. Quando as pessoas exibem comportamentos que não gostamos, costumamos examinar esses comportamentos de perto. Um exemplo com o qual quase todos podem se identificar é a forma como vemos nossos pais, especialmente à medida que envelhecemos. Tendemos a nos concentrar nas características negativas de nossos pais, enquanto ignoramos as positivas. Sim, alguns pais tomam decisões terríveis, alguns não suportam críticas e alguns são bisbilhoteiros. Esses aspectos podem criar um afastamento entre nós e eles.
Mas não podemos simplesmente ignorá-los, pois persistem em segundo plano sempre que nos comunicamos com eles. Essas características são o que torna essas pessoas difíceis e, infelizmente, muitas vezes não há muito que possamos fazer em relação a elas, já que apenas eles podem decidir mudar. No entanto, Epicteto nos instigou a não desistir dessas pessoas ainda. O filósofo estoico compartilha uma lição enraizada na tolerância, mostrando que todas as coisas, inclusive as pessoas, têm mais lados além de suas características negativas. Epicteto falou com um aluno que estava lidando com um irmão que agia de maneira injusta, seja com ele ou com os outros. Ele deu a ele a seguinte sugestão: tudo tem duas alças, uma pela qual você pode segurá-lo e outra pela qual não pode. Se seu irmão é injusto e você tenta agarrar a situação pela alça de sua injustiça, você está usando a alça que não funciona. Segure a situação pela outra alça, que ele é seu irmão, e os dois foram criados juntos, e você pode carregá-la bem. Em muitos casos, por experiência pessoal, mudar de perspectiva faz muita diferença. Às vezes, especialmente quando estou sozinho com meus pensamentos, minha mente tende a ampliar os aspectos negativos das pessoas, transformando-as em vilões causando estragos ao seu redor. A alça, como Epicteto a chamava, torna-se mais significativa do que a própria pessoa a que está ligada. O que ajuda é simplesmente focar no outro lado da pessoa, pois há muito mais em alguém do que ser apenas um idiota, um mentiroso, um imbecil ou um drama queen. Pode haver aspectos complementares que ainda possam sustentar um vínculo, outras alças para carregá-la. No entanto, a situação pode ser tão ruim às vezes que não podemos lidar com ela, mesmo pelas alças que consideramos aceitáveis. Algumas pessoas são simplesmente tóxicas demais para estar por perto. Se for o caso, continue observando. Imagine compartilhar sua casa com alguém que inicia um incêndio que produz fumaça. Enquanto o incêndio for controlável e a fumaça for tolerável, você não vê motivo para sair. Mas o que você fará quando a fumaça se tornar insuportável? Você ficará dentro de casa ou sairá? Deixe-me compartilhar algo pessoal. Algo com o qual lutei por muito tempo. Eu não falo com um familiar há mais de 5 anos agora. Costumávamos ser muito próximos, mas na primavera de 2018 cortei o contato por boas razões. Foi uma acumulação de experiências, algumas das quais são bastante perturbadoras quando as recordo. Esse familiar exibe os critérios do transtorno de personalidade narcisista listados no DSM-5, embora nunca tenha sido oficialmente diagnosticado, porque não acredita ter um problema. Em contraste com o mundo ao seu redor, é claro. Independentemente de qual rótulo possa pertencer a esse familiar, seu completo desrespeito por limites pessoais, manipulação, mentiras patológicas, autopromoção, obsessão por vingança e seu caminho de autodestruição, para não mencionar a destruição da vida de outras pessoas, eram demais para eu tolerar. Eu tive que escapar. A ideia de que esse familiar ainda é meu familiar e, portanto, deveria tê-lo em minha vida, perdeu cada vez mais sua credibilidade à medida que os incidentes continuavam a se acumular, e eu não era a única vítima. Por anos, eu contemplei as palavras de Epicteto. Você tem direito natural a um bom pai? Não, apenas a um pai. Embora esse familiar do qual estou falando não seja meu pai, o exemplo das palavras de Epicteto se aplica bem. Embora isso seja verdade, eu também tive que reconhecer que há limites para o que alguém deve suportar. Em algum momento já chega. Na rápida coleção de palestras registradas de Epicteto chamada Discursos, ele apresenta uma comparação sobre fumaça em uma casa. Vai assim: assim como alguém fez fumaça na casa, se ele fez uma quantidade moderada de fumaça, eu permaneço. Se for demais, saio. Essa comparação é geralmente explicada como um argumento que apoia a ideia do suicídio, sugerindo que quando a vida se torna muito opressiva, é aceitável partir. No entanto, quando olhamos para os trechos que precedem a comparação, parece que Epicteto está se referindo a pessoas difíceis, pois eles contam uma história sobre alguém que não queria jantar na casa de alguém porque não suportava o seu fanfarrão. Assim,
Epicteto concluiu: apenas não faça nada como alguém sobrecarregado ou afligido, ou pensando que está em uma situação miserável, pois ninguém o obriga a isso. Aqui ele parece enfatizar nossa capacidade de escolher ao lidar com pessoas difíceis, ou mesmo narcisistas completos. A questão é: existe a possibilidade de sair? Se a resposta for sim, você pode atravessar essa porta e nunca mais olhar para trás a qualquer momento. Quando as pessoas nos magoam, podemos entreter fantasias de vingança. E olho por olho pode parecer justo. Se alguém nos prejudicou ou cometeu uma injustiça, não estamos justificados em dar-lhes um gostinho do próprio remédio. Minhas interações com meu familiar evocaram sentimentos semelhantes em mim. Por anos, pensei em vingança, em como acertaria as contas. Certamente não usaria os mesmos métodos que ele. Minha ideia de vingança era o sucesso. Quando criança, nunca era bom o suficiente. Sempre estava errado, perpetuamente insuficiente. Pensei que minha melhor vingança seria mostrar a ele que eu tinha alcançado mais sucesso do que ele jamais teria. Embora essa forma de vingança fosse construtiva e não visasse principalmente prejudicar alguém, ainda era vingança, ainda alimentada pela raiva. Assim, eu sacrifiquei uma parte da minha felicidade para me vingar, o que, em retrospecto, foi bastante absurdo. Não apenas mantive meu coração acordado, mas também desperdicei minha energia perseguindo algo que, no final das contas, estava fora do meu controle: obter uma reação do meu familiar. A reação desejada por mim era uma mistura de admiração, reconhecimento, arrependimento, aceitação e talvez, apenas talvez, um pedido de desculpas. Mas percebi que provavelmente nunca receberia essas coisas, não importa o quanto eu realizasse. Epicteto apresentou uma perspectiva diferente sobre a futilidade da vingança. Em essência, ele via a vingança como desnecessária e um ato de dano a si mesmo. Se buscamos vingança por causa de um dano, algo que alguém fez a nós, primeiro consideremos a sugestão de Epicteto de pensar no que é um dano. O que é um dano? Quando alguém o trai, você está ferido? Quando alguém corta sua mão, você está ferido? Pelos padrões convencionais, provavelmente consideraríamos tais eventos como danos. Mas Epicteto afirmou que o dano real envolve uma falta de moralidade nas ações de alguém. Portanto, se alguém mente para você ou rouba de você, essa pessoa se feriu, pois danificou sua virtude, que é o verdadeiro e único bem, de acordo com os estoicos. Epicteto afirmou: pois se o bem reside na intenção moral e o mal igualmente na intenção moral, veja se o que você está dizendo não se resume a algo assim. Bem, então, uma vez que fulano se feriu ao me prejudicar, eu não me ferirei ao prejudicá-lo? Dizem que a vingança é doce, e embora isso seja verdade em alguns casos, a doçura muitas vezes é de curta duração. Se a virtude é ou não o único bem é um tópico de discussão, mas, na minha opinião, Epicteto tinha razão quando disse que, ao prejudicar o homem que me machucara, eu me prejudicaria. É uma maneira diferente de dizer: nunca se rebaixe ao nível deles, não vale a pena. Além disso, o dano pretendido pode nem mesmo ocorrer, pois o sofrimento que esperamos infligir depende, em última análise, de como eles reagem às nossas ações, o que não está sob nosso controle. Assim, é assim que os estoicos lidam com pessoas difíceis, incluindo aquelas que emitem mau cheiro. Como você lida com pessoas difíceis? Qual sugestão estoica você mais gosta? Por favor, deixe-nos saber nos comentários. Ei, que bom que chegou até aqui. Nós do canal O Mensageiro temos uma indicação para você. E esse comunicado ficou sob minha responsabilidade. Olá, eu sou Michael, integrante do canal. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então assista a essa aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso com. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, O Mensageiro.